Vamos começar por aí, então, pela zebra do campeonato. E o nosso comandante já tinha avisado. Olha a zebra. Aí eu não sei se ele apostou na lógica ou se foi na zebra, no craque de Catalão. Mas onde ele apontou, a zebra aconteceu. Vamos lá, então, conferir. 3-2 para o craque de Catalão. Acredito, foi isso mesmo. E com muita polêmica, inclusive, envolvendo os jogadores do craque. Porsato sai da marcação e levanta a bola na cabeça de Fábio Oliveira. É o primeiro gol rubro-negro no campeonato goiano. Fábio Oliveira, sem chance para Luiz Almeida. Atlético 1, craque 0. No segundo tempo, mudança no Atlético, que volta com o uniforme número 2 e continua comandando as ações. Lindomar bate rasteiro e amplia aos 6 minutos, 2-0. Lindomar da entrada da área, a bola vai no canto. Atlético 2, craque de Catalão 0. O time de Catalão não se entrega. Ronildo cobra falta, Ademir faz de cabeça. É o primeiro do craque, Ademir, o zagueiro que foi no ataque. Atlético 2, craque 1 aos 7 minutos. Responde o Atlético, o cruzamento da esquerda chega a Rômulo. O goleiro Luiz Almeida evita o gol. Aos 22 minutos, tentativa do craque com Wesley, não dá certo. Ele passa para Marcinho, aí sim ele bate rasteio empatando o placar, 2-2. Mais uma vez, você confere o chute de Marcinho, rasteiro, tudo igual no Ascioli. Atlético 2, craque de Catalão também 2. Aos 38 minutos, falta para o craque. Ronildo conta com o desvio no meio do caminho e vira o placar, 3-2. Ronildo desequilibrando em favor do time catalano. Atlético 2, craque de Catalão 3. Ronildo oferece o gol para Arthur Neto, técnico atleticano. O Dragão busca o empate. Aos 45 minutos, Robson recebe na pequena área e acaba desperdiçando. Estava quase embaixo da trave. Final, no estádio Antônio Ascioli, a surpresa, Atlético 2, craque de Catalão 3. O grande problema do Atlético se chama Arthur Neto. Qual o problema com ele? Em relação ao quê? Isso aí eu não posso falar não, que é coisa lá de dentro. Ele faz coisa lá que ninguém, todo mundo duvida. Ele é autoritário? Sempre foi. A torcida é maravilhosa. Essa torcida aí é 100%. Mas enquanto ficar acobertando muita coisa lá, ele vai continuar aí, ó. Ninguém é obrigado a trabalhar com quem não quer, né? Eu fui barrado aqui no Atlético por ele, o Dr. Valdivino me ligou, me queria, o Adson também. Joguei aqui o ano passado, né? E vi muita coisa errada também e tive que ficar calado. Que coisas são essas? Não, isso é coisa do futebol, entendeu? Eu vi muita coisa logo depois de uma derrota dentro do vestiário no outro dia, entendeu? Que deixa a gente chateado. Mas deixa pra lá. Arthur, ao final, alguns jogadores do craque desabafaram contra você, o Ricardo Boadeiro, o Ronildo. Como é que você recebe isso? Era normal. Eles tiveram aqui a oportunidade deles de jogar e mostrar o potencial deles. Bom, tá aí a polêmica, você viu o jogo, vamos trazer daqui a pouquinho também mais lances envolvendo essa partida aí, mas você viu aí a polêmica dos jogadores no final acusando. E aí a gente colocou, nós tínhamos essa matéria, nós temos um grande arquivo, isso aí foi no jogo 5-1 pro Atlético em cima do Itumbiara, o boiadeiro foi lá e beijou o Arthur Neto, eles estavam em litígio naquela época, mostra que realmente a vida é assim, um dia você tá por cima, outra hora tá por baixo, uma hora você casa, uma hora você separa. O Valério lembrou muito bem ontem desse detalhe aqui, porque tem essas voltas como da viaduto, hora por cima, hora por baixo, mas por que será essa onda toda do boiadeiro contra o Arthur, né? Alguém até perguntou aqui, será que é porque não correspondeu o beijo? Mas vamos lá, vamos ao jogo. O Mané de Oliveira viu o jogo, acompanhou e fala pra gente por que o Atlético perdeu de 3-2. Quando na sexta-feira nós fizemos uma análise da rodada e que nós chegamos a dizer que a zebra poderia estar no Antônio Ascioli, porque só existe zebra quando existe um grande favorito. E o grande favorito da rodada era exatamente hoje a grande decepção da rodada. Então, se o Atlético perde o jogo como perdeu, principalmente de virada, que ficou pior ainda, de 3-2, não tem dúvida que é uma grande zebra por tudo que é o Atlético, por tudo que vinha sendo cantado e versa e bola. Porém... Um time com 10, né? Com 10. Porém, é bom lembrar, principalmente o senhor Arthur Neto, que o futebol hoje não é feito de bobo e nem de grandes craques. Ele existe uma certa igualdade. Jogador de futebol, principalmente esses mais experientes, eles sabem disso. O grande jogador da partida foi o Ronildo. Não foi o Ronildo pelos gols, foi o Ronildo que na hora que estava difícil para o time do craque, ele prendeu a bola,
Na hora que estava difícil para o time do craque, ele sofria as faltas, parava o jogo. Foi o Ronildo que fez essa coisa toda. Agora, no futebol, senhor Arthur Neto, não basta ter grandes jogadores, é preciso criar situações. No futebol não basta só fazer os gols, criar situações para fazer os gols. O futebol mais lindo que tem é aquele que se joga para o rumo do gol, é aquele que se joga para ganhar, aquele que se joga para vencer, mas nem sempre isso pode acontecer. Hoje, os grandes times, senhor Arthur Neto, deste país, jogam com 3 zagueiros. Quem não joga com 3 zagueiros, joga com 3 volantes. Quem joga com 2 zagueiros tem por obrigação de ter 3 volantes. Por que 3 zagueiros? Porque quem tem um Possato, quem tem um Dida, não pode faltar cobertura. Outra coisa, senhor Arthur Neto, não adianta nada o Possato ir, quantas vezes foi na linha de fundo, ele que for o melhor dos alas, chega lá não tem com quem jogar, porque o time do Atlético está todo afunilado. Está afunilado pelo meio, está com 2 jogadores dentro da área e ninguém fora da área, com o Rômulo, com aquele outro lá que começou lá, estreou lá, Fábio Oliveira. Então, são coisas do futebol que não existe segredo. Você, para jogar com 2 alas ofensivos, você tem que ter os 3 zagueiros. Você, para jogar com 2 alas ofensivos, você tem que ter alguém caindo pela esquerda ou alguém caindo pela direita para jogar com esses alas. Senão é igual o cachorro que cai da mudança. Quando o caminhão para, ele não sabe o que ele faz. Então, essa é a história. Então não se dá para fazer isso. Outra coisa, são 2 craques, não jogaram bem ontem, principalmente o Robson, não jogou bem. Mas são 2 bons jogadores, mas são 2 volantes que jogam do mesmo jeito. Você não dá conta de contar as vezes, pode pegar o VT aí, vocês aí do Atlético, você pega o VT para ver as vezes que os 2 desciam juntos e deixava os dois zagueiros sozinhos. Você pode contar quantas foram as vezes que esses 2 jogadores estavam além da linha divisória do campo e os 2 alas também. E só os 2 zagueiros. Claro, você não quer respeitar o craque? Tudo bem, mas respeita o futebol, a situação tática que existe dentro do futebol. Embora o segundo gol, Mané, tenham 5 jogadores do Atlético dentro da área e tomaram o gol. Mas ainda. Antes daquilo ali, o craque tinha criado situações em função disso. Em função de falta. O craque teve algumas bolas em contra-ataque, ele passou de passagem pelo meio campo. E quando chegou na zaga, não tinha ninguém, só tinha os 2 zagueiros. Então são coisas no futebol. O time do Atlético é candidato ao título? É um time bom? Tem um grande... Nada mudou com respeito a essa opinião. Não. Agora, senhor Arthur, não basta ser tudo isso não. É preciso não deixar o adversário jogar, a exemplo do que o craque não deixou o Atlético jogar no primeiro tempo. E não deixa de ser uma vergonha, uma decepção, um time começar o jogo e terminar o jogo com um esquema só, sem mudar o esquema. Nenhuma preocupação de marcação ao time do craque, caramba. Não tinha ninguém morto lá não tinha nenhum bêbado dentro do jogo que você soprava e caía não, ué. Tinha um adversário lá. Agora, se pensa que o craque com 10 homens não pode? Pode. Agora, tudo que se falou sobre o Atlético, eu continuo com a mesma opinião. É um time bom, é um time forte, bem administrado, tem bons jogadores, tem. Mas se o treinador achar que ele é o rei da cocada preta e vai jogar contra todo mundo para vencer, a exemplo que jogou o ano passado, hoje o Atlético é olhado com outros olhos. Não é aquela surpresa do ano passado, não. O Atlético hoje está cantado por nós e por Estádio de Goiás inteiro como um grande candidato ao título. Agora, se ele achar que ser grande candidato ao título é jogar para matar qualquer adversário que aparece pela frente, principalmente no Ascioli, onde o Atlético, desde o dia que voltou das cinzas, não deixa de ser uma decepção nesse estádio Antônio Ascioli. A torcida do Atlético, se ela fizer uma análise, ela sofreu muito mais com o Atlético no Ascioli do que fora do Ascioli. Você lembra que eu falei sexta-feira isso aqui? É verdade. Como é que foi na Série C? Pro Cerque do Mato Grosso, pro Ceilândia, pra Ituiutaba. Teve problema com a própria Rio Verdense. Agora, além do Arthur, que o Mané está falando, eu acho também que os jogadores do Atlético têm que sentir uma coisa, que futebol você ganha lá dentro de campo. Não é só com o nome, não. Eu estava vendo ali naquela falha, dos 3 jogadores que viraram as costas para a bola no segundo gol do craque. Eu estava observando um outro detalhe. O senhor Robson, camisa número 7, vira as costas para o jogador que vai chutar a bola. Como é que o jogador dá as costas para um jogador que está dentro da área? Quer dizer, pipocada, virar as costas para a bola é lindo que perder um gol como aquele. Quer dizer, só no nome é bonitinho, Robson, Pituca, Wesley, mas tem muito tempo que esse povo não está jogando o que a torcida espera muito deles, não. Não está. Eu falei aqui um dia que o Atlético tem que ter cuidado com esse negócio de futebol de saudades. Eu ainda acredito neles.
São bons, né? Mas são tem bons que... jogadores. Eu acredito neles. Acho que são bons jogadores, têm condições de fazer um belo campeonato. Mas é isso que você está falando. Não